Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre como se processam as visões. Eu acredito que todo mundo já ouviu falar sobre visões. Algumas pessoas acreditam que isso é um dom privilegiado só de algumas pessoas, mas eu afirmo para vocês que não, que todo mundo tem. É que muitas poucas pessoas param às vezes para processar algumas mensagens, alguns sentimentos e algumas sensações que chegam até nós mandadas pelo subconsciente. E é com relação a isso que nós vamos falar hoje. Como essas visões se formam, por que elas existem, se realmente é possível elas acontecerem, qual a possível interpretação que elas têm. Então, primeiro, nós vamos ter que falar que existem dois tipos de visões. As naturais, eu vou marcar aqui em cima para não apagar, tá? As naturais e as espirituais. E o que são essas visões? Essas visões, elas são mensagens codificadas, assim como os sonhos, que o subconsciente tenta nos transmitir, tá? Tenta nos transmitir em razão, nós já vamos explicar. Eu estou escrevendo para que vocês guardem com mais facilidade, tá? Em razão de um sintoma emocional desenvolvido em nossas vidas. Então, o que é visão? Visão são mensagens codificadas que o subconsciente tenta nos transmitir em razão de um sintoma emocional desenvolvido em nossas vidas. É algo muito parecido com os sonhos. Os sonhos, para vocês terem ideia, são mensagens codificadas, por isso que eu coloquei aqui sonhos, tá? Também, que o subconsciente tenta nos transmitir em razão do sintoma emocional desenvolvido em nossas vidas. Sintoma emocional ele é gerado por algum acontecimento em nossas vidas que não caiu bem sobre nós, que não está de alguma forma nos deixando em paz. Por exemplo, ciúme excessivo. Eu começo a desenvolver ciúme excessivo por uma pessoa dentro de um relacionamento. Esse ciúme excessivo, o que é? É um sintoma emocional. Está me prejudicando emocionalmente, está tirando a minha paz. Ou seja, é um acontecimento, uma situação que não caiu bem, está afetando a minha saúde mental e emocional. Então, foi gerado um sintoma emocional, essa mensagem chega até o subconsciente nos tenta alertar sobre isso. Geralmente é uma mensagem codificada que ele tenta transmitir para nós. Na maioria das vezes, isso vem aonde? Em nossos sonhos. Então, por isso que às vezes nós podemos interpretar os nossos sonhos, porque se tratam de mensagens codificadas, tá? Geradas em razão do sintoma emocional que estamos desenvolvendo, que desenvolvemos. Nós estamos falando de visões naturais, tá? O que acontece? Se os sonhos são mensagens codificadas que o subconsciente tenta nos transmitir em razão do sintoma emocional desenvolvido em nossas vidas, a visão é a mesma coisa, só que essa mensagem ela chega quando nós estamos despertos. Na verdade, quando nós desenvolvemos um sintoma emocional, isso é importante. Quando nós desenvolvemos um sintoma emocional, o subconsciente a todo instante tenta nos alertar. E, na maioria da vida das pessoas, quando nosso corpo descansa, que é através do sono, e aí, nos sonhos, essa mensagem começa a aparecer
e ela é gerada de maneira codificada, são os sonhos. Mas, como eu disse para vocês, a todo instante o subconsciente manda essas mensagens, mesmo em estado de acordado, mesmo estando acordado. Algumas pessoas, elas têm mais sensibilidade e param para tentar entender o que está acontecendo com elas. É nessa hora que algumas visões são processadas. Então, aquelas mesmas imagens que poderiam ser geradas no sonho são geradas na mente da pessoa enquanto ela está acordada. Isso são as visões. Visões nada mais são, vamos falar de uma maneira bem clara agora. As visões nada mais são do que trechos de sonhos que estamos tendo quando estamos acordados. Para quem nunca experimentou ter uma visão, para quem não sabe como que é, eu só quero dizer que isso acontece com todos, mas algumas pessoas elas param mais para tentar entender o seu eu interior, então elas têm mais sensibilidade para sentir. Mas quem nunca experimentou ter uma visão, não é algo que acontece na sua frente, no mundo material. Não é como se tivesse uma TV ou uma tela de cinema ali você estiver vendo. A visão ela ocorre dentro da nossa mente. Ela ocorre aqui dentro. Mas automaticamente o nosso consciente entende que é algo que está se passando na frente dos nossos olhos, mas elas ocorrem dentro. E por que elas ocorrem dessa maneira? Para vocês entenderem, a mensagem, tá, do nosso subconsciente, ela é feita através de sentimentos, ela é feita através de sensações. E esses sentimentos, deixa eu apagar aqui agora. Esses sentimentos e essas sensações, elas chegam até nós através de imagem e elas, em razão disso, elas precisam ser decodificadas. Elas precisam, na verdade, serem interpretadas ou decodificadas. Como os sonhos. Por exemplo, nós já falamos num vídeo aqui sobre o que é sonhar com piscina. Quando nós sonhamos com piscina, é relacionado ao nosso estado emocional. Então, aquelas águas da piscina, elas representam o nosso estado emocional. Por exemplo, quando a água dessa piscina apareceu no sonho seu, a água dessa piscina suja, significa que algum tipo de pensamento na sua vida no momento com relação a ficar se culpando por erros do passado, arrependimentos, por exemplo. Essa cor barrenta na água, ela vai remeter a arrependimentos e erros no passado. Se você sonhou que a piscina está dessa cor, é um sintoma emocional, o seu subconsciente está alertando que não deve ficar se culpando em razão de atitudes, de escolhas ou de não escolhas que foram feitas no passado ou não foram feitas no passado. Você fica se traumatizando em razão disso, o seu subconsciente está te alertando para não fazer isso, que está afetando o seu estado emocional. Ou seja, aquele sonho da piscina, daquela piscina suja, ela é uma forma que o subconsciente usou para nos transmitir uma mensagem. Só que ela veio codificada. Na interpretação do sonho, a gente decodifica ela, a gente interpreta. Então é esse estado emocional que de alguma forma está se culpando, que de alguma forma está ali se culpando por arrependimentos. As visões é a mesma coisa, tá? As visões são mensagens codificadas do nosso subconsciente que chegam até nós tentando dar algum alerta para alguma coisa que está acontecendo. Então, da mesma forma, precisa ser decodificada ou interpretada. Então, por exemplo, uma pessoa ela teve uma visão de várias
poças de água sujas. Ela viu várias poças de água com bastante sujeira, poças pequenas. Ela teve essa visão na mente dela. Ela pode imaginar que ela viu isso, como eu disse para vocês, na frente, tá? Então ela entendeu dessa forma, mas na verdade eu só quero que vocês compreendam bem. Foi dentro da mente, foi no subconsciente para o consciente. E essas poças de água sujas representam mágoas e decepções do passado. Então a mensagem do subconsciente é que algumas mágoas e decepções ligadas ao passado estão prejudicando o emocional dela, o sistema emocional dela, que é para ela não guardar rancor, para ela não ficar remoendo mágoas, decepções que ocorreram no passado, para libertar esses pensamentos da vida dela, para deixar eles irem, porque senão ela não vai ter paz. E o subconsciente faz isso porque ele sabe que quando o nosso sistema emocional começa, de certa forma, a ser afetado, isso pode passar para sintomas físicos. Nós podemos gerar doenças físicas em razão do nosso sistema emocional estar muito debilitado e abalado. Então, resumindo o que nós vimos até aqui, que assim como os sonhos, as visões são mensagens codificadas do nosso subconsciente, tentando nos alertar para algo que está acontecendo de errado em nosso sistema emocional, porque desenvolvemos um sintoma. E assim como os sonhos, as visões podem ser decodificadas ou interpretadas, porque assim nós podemos entender da forma correta qual é a mensagem que o nosso subconsciente tenta nos transmitir. E por que essas mensagens vêm codificadas? Porque a linguagem de sentimentos e sensações, elas não têm expressões na nossa mente ortográficas. Não dá para você escrever o subconsciente e não vai passar para você assim, ó, problema de saúde, alerta. Não há essa linguagem ortográfica trabalhando no nosso subconsciente. Isso nós utilizamos para fala, é relacionado à nossa fala. Com relação a essas mensagens interiores do nosso subconsciente, aonde tenta transmitir ao nosso consciente, ao nosso eu interior, elas vêm na forma de sentimentos e sensações. Por isso elas vêm codificadas, tá? Então até aqui tudo bem? Qualquer pergunta, qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários se você não entendeu alguma coisa até aqui. Eu gostaria que vocês estivessem presentes aqui para poderem levantarem a mão e falassem a dúvida que surgiu. Mas como não é possível, então até aqui se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários, eu estarei respondendo, tá? Então vamos continuar agora. Nós falamos até agora das visões de formas naturais, tá? A visão natural, que é como os sonhos reflexivos, são sonhos naturais, são sonhos através do funcionamento orgânico do nosso organismo, tá? Em que mensagens são feitas em razão de sintomas emocionais gerados. Essas são as visões naturais. Todos têm. Algumas pessoas só param para poder se conhecer melhor e acabam descobrindo uma forma de realmente sentir essas visões. Na verdade, ele sente, porque ela ocorre dentro da mente, ela não ocorre fora. Algumas pessoas pensam que ocorre fora, mas é só a sensação. Elas correm dentro, então elas sentem. Então essa mensagem vem codificada e ali ela tenta decodificar, vem a imagem, ela só precisa da forma correta de interpretar, tá? Então até aqui nós vimos sobre visões de formas naturais. Existem visões espirituais, existem mensagens que o mundo espiritual pode nos passar através de visões? Sim, assim também como nos sonhos. Então, nos sonhos nós temos os sonhos reflexivos, nós temos os sonhos espirituais e nós temos os sonhos com elementos premonitórios. Recordando aqui rapidinho.
Sonhos reflexivos, atividade da nossa mente. Sonhos espirituais, atividade do nosso espírito quando estamos dormindo. E sonhos com elementos premonitórios, mensagens que chegam até nós do futuro e que nós conseguimos vislumbrar parte de acontecimentos que ainda vão ser realizados. Assim como nos sonhos, as visões ocorrem de formas naturais, que aqui são como os sonhos reflexivos, e também tem as visões espirituais. As visões espirituais, o que são? O mundo espiritual tentando nos alertar, tentando entrar em contato conosco de alguma forma. Eles fazem isso, o mundo espiritual faz isso através dos sonhos e também quando estamos despertos. E aí pode acontecer de termos visões. Para vocês terem ideia, os profetas do passado, tá? Se vocês pegarem o Velho Testamento na Bíblia de vocês, vocês vão ver que eles tinham visões. Também se processam da mesma forma. Ocorria dentro da mente dele o mundo espiritual tentando passar alguma mensagem. Essa mensagem pode ser... Minhas canetas estão fazendo hoje. Individuais ou podem ser coletivas. As visões espirituais individuais é com relação à nossa vida. Então o mundo espiritual pode estar tentando nos alertar de alguma forma, com relação a se precaver sobre uma doença, com relação a algum ente desencarnado, falecido, tentando mandar alguma mensagem, por exemplo, algum acontecimento que ela está tentando nos animar, nos dar motivação. E as visões espirituais coletivas é com relação, por exemplo, a uma coletividade, como os profetas tinham. Os profetas tinham visões espirituais coletivas. Não era só para eles a mensagem, era para todo o povo aonde ele se encontrava. Por exemplo, numa tribo de Israel ou todo o Israel. Então, essas mensagens coletivas são avisos sobre qual caminho, por exemplo, uma coletividade deve seguir ou não, se ele deve aceitar isso ou não. Então, essas visões espirituais, elas são de duas formas, individuais ou coletivas. Mais uma vez recordando, individuais quando são para nós, somente para nós, e coletivas para toda uma coletividade. Elas acontecem ainda? Sim, elas acontecem. O mundo espiritual está ativo, sempre esteve ativo, tá? O Espírito de Deus, ele sempre fala conosco. Então, essas visões espirituais que ocorrem também em nossa cabeça, a sensação de que estamos vendo na nossa frente é apenas uma sensação, mas elas ocorrem aqui e também elas chegam de forma codificada, porque o mundo espiritual também não trabalha com a fala ou com a voz ou com ortografia. Ela trabalha através de sentimentos e emoções. Por isso que chegam até nós de forma codificada. Mais uma vez, se vocês pegarem qualquer livro dos profetas do Velho Testamento, Jeremias, Isaías, eles tinham visões em formas codificadas de imagens. E eles mesmos sabiam decodificá-las, interpretá-las. Então eles relatavam essa imagem em pergaminhos antigos e depois de relatar essas imagens, eles mesmos interpretavam, iam até a população e no meio dessa população eles liam e falavam a mensagem que a espiritualidade queria transmitir, tá? Com relação aos sonhos com elementos premonitórios, que são sonhos que nos mostram imagens de acontecimentos que ainda vão ocorrer, as visões espirituais também podem conter mensagens com acontecimentos que ainda vão ocorrer, como a maioria das visões dos profetas falavam. Então, mais uma vez, qualquer dúvida até aqui, deixa nos comentários, eu estarei respondendo. Nós temos dois tipos de visões que podem ocorrer. As visões ocorrem em nossa mente, a sensação de acontecer na nossa frente é apenas uma sensação, porque as mensagens vêm através de sentimentos e sensações e são codificadas para depois serem decodificadas e interpretadas, mas todas em nossa mente. Podem ser naturais e espirituais. As naturais são as atividades com relação à nossa mente,
com relação a um sintoma emocional criado, e o subconsciente tenta nos alertar para que nós possamos tomar melhores medidas com relação ao caminho que estamos seguindo na nossa vida. E as visões espirituais, elas podem ser para nós, podem ser para uma coletividade e também podem ser com relação a eventos futuros que ainda vão conhecer. Mais uma vez, tá? Eu me preocupo se vocês estão entendendo de verdade. Essas visões não são dons específicos para as pessoas especiais. Todo mundo é especial para a espiritualidade, para Deus, para o Espírito de Deus, tá? É que algumas pessoas elas tiveram uma maior sensibilidade de parar e tentar compreender o espírito, tentar compreender o eu interior, a nossa consciência, o nosso subconsciente, como trabalham. Mas se você realmente quer, se você quer desenvolver isso, quer aprender, a espiritualidade ela vai te orientar, tá? Então, não, se você nunca teve uma visão, está assistindo, não se sinta inferior porque não teve. Não é questão de fulano que tenha especial ou não, tá? Todo mundo é igual. Acontecem, assim como nos sonhos, as visões também são mensagens do subconsciente ou da espiritualidade que acontece quando estamos despertos, assim como nos sonhos. Então, você já viu aquela expressão que Deus fala também através dos sonhos? Deus fala através dos sonhos. A espiritualidade fala através dos sonhos. E fala também quando estamos despertos. Temos que ter uma sensibilidade, um ouvido mais sensível espiritualmente para poder entender isso. É que muitas pessoas estão preocupadas com a correria do trabalho, do dia a dia, preocupações, e acabam não tendo tempo para ouvir a espiritualidade. É por isso que, se você quiser começar a praticar mais isso, na hora da oração, tenha alguns momentos da meditação, oração, reza ou prece, tenha alguns momentos em silêncio. Deixa o teu espírito falar, deixa vir o que está preso dentro, libera. Se for para chorar, chore, arruma um canto preferido da sua casa onde ninguém te atrapalhe, mas não apenas fale, mas fique em silêncio. Espere também a espiritualidade falar. E se vier sentimentos e emoções para serem liberados da sua vida, libere, deixe ir, deixe sair esses sentimentos. É um meio de você começar, tá bom? Mais uma vez, qualquer dúvida até aqui, deixa nos comentários sua dúvida, seu questionamento. Eu estarei lendo e respondendo vocês. Se vocês já tiveram algum tipo de visão e até hoje isso não sai da sua mente e vocês queriam entender do que se trata, relata nos comentários para mim. Relata tudo o que você conseguir lembrar. Eu estarei orientando vocês da melhor forma possível como compreender essa visão que vocês tiveram, tá? Se vocês têm visões com frequência e não conseguem entender ou interpretar, deixa nos comentários aqui do nosso canal, dos vídeos, e avisa que é visão, que não é sonho, foi uma visão que você teve. Eu estarei lendo e orientando vocês como interpretar. O meu desejo é que vocês possam, com o tempo, interpretar os seus próprios sonhos e suas próprias visões, para que vocês possam se orientar melhor na vida de vocês, para que vocês possam entender o que o seu subconsciente tenta lhes transmitir, assim também como a espiritualidade tenta falar com vocês, tá bom? No mais, eu peço desculpa por o vídeo de hoje, estou vendo aqui tem já 24 minutos, mas é um assunto que ele não é complicado, mas é que à primeira vista são assuntos que às vezes você nunca ouviu falar, então não é difícil, eu ia falar difícil de entender, não é difícil, é que soa no ouvido como difícil, mas não, é só você se dedicar que você compreende, tá? Então desculpa por o vídeo ser tão comprido de hoje, mas espero que vocês tenham compreendido de coração, e se não compreenderam, deixe as dúvidas nos comentários. Deus abençoe muito a vida de cada um. Até o próximo vídeo e tenham bons sonhos.